Olá, primeiramente eu vou apresentar os tópicos, né, que irão ser abordados no assunto, né, que é a educação ambiental, né, que é os objetivos, a importância, a educação ambiental nas escolas e a educação ambiental no Brasil. Antes de começarmos a falar sobre o objetivo, né, da educação ambiental, temos que entender o que é a educação ambiental, né, que é basicamente uma forma, né, de transmissão de um conjunto de conhecimentos que visam, né, a sustentabilidade, a reciclagem, etc. Logo depois, né, é um conceito bem simples. Logo depois temos os objetivos, né, que é basicamente a compreensão dos conceitos relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação do meio ambiente em geral. E como eu já disse, né, a educação ambiental basicamente visa compartilhar esses conhecimentos, né, para fazer com que desenvolvamos, né, um pensamento crítico, uma consciência mais desenvolvida sobre esse assunto. Logo depois temos a importância da educação ambiental. Né? Ela é de suma importância, atuando, né, como eu já disse, na construção de uma consciência das pessoas com relação ao meio ambiente, né? Tipo, uma pessoa, se ela tiver os conhecimentos, né, necessários, se ela tiver um conhecimento básico sobre educação ambiental, ela vai saber que é extremamente prejudicial jogar o lixo no rio, jogar o lixo na rua e etc. E o que só confirma ainda mais a importância da educação ambiental é o fato de que temos duas datas comemorativas, né, desse tipo de, de, de para esse tipo de assunto, que é o Dia Nacional da Educação Ambiental e o Dia Internacional da Educação Ambiental. Claro, a educação ambiental ela não só beneficia, né, a natureza, como também um conjunto de aspectos, né? Como a própria sociedade em si, ela beneficia a economia, a nossa diversidade, né, que está diretamente relacionada à cultura. Por exemplo, se não desenvolvermos, né, o nosso senso de, 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 de importância, né, se nós não dermos a importância devida ao assunto educação ambiental, por exemplo, o desmatamento pode continuar ocorrendo desenfreadamente. E isso vai tirar o habitat de animais e também pode tirar, né, aquele meio em que os indígenas, né, se deram origem, perdendo muita cultura nesse processo. Logo após, né, da importância, temos o tópico a educação ambiental nas escolas. E aqui esse tópico está diretamente ligado ao último tópico, que é a educação ambiental no Brasil. A, a educação ambiental nas escolas é de suma importância, né? Principalmente no ensino básico, onde as crianças estão ainda desenvolvendo a sua mente, né? Desenvolvendo o seu senso e etc. E nessa fase é muito importante que a criança comece logo a desenvolver, né, o senso de dever para com o meio ambiente, né? O senso de que ela tem que preservar para o futuro, né? E como eu havia dito, a educação ambiental nas escolas está diretamente ligado à educação ambiental no Brasil. Por quê? Aqui no Brasil a gente tem a lei de número 9.795 de 27 de abril de 1999, mais especificamente o artigo 2, né, o segundo artigo, que diz exatamente assim, o seguinte: a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal ou não formal. E isso, né, só demonstra, né, mais ainda da importância da educação ambiental, onde tem uma lei, né, que ampara, que torna obrigatório, né, o ensino de certas
partes, né, de certas questões envolvendo a educação ambiental. E isso é de suma importância e, claro, deve ser mais aplicado, né, mais desenvolvido na lei, nas escolas e etc. Reciclagem. O que é? O termo reciclagem é proveniente da língua inglesa, no qual re significa repetir e cycle corresponde a ciclo. Portanto, reciclagem é repetir o ciclo. Reciclagem é o processo em que há a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado com mudanças em seus estados físico, químico ou biológico, de modo a atribuir características ao resíduo para que se torne novamente matéria-prima ou novos produtos, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS. Mas afinal, como fazer reciclagem? O primeiro passo para que aconteça a reciclagem é fazendo a separação dos resíduos. Para isso, é necessário descartá-lo corretamente. Existem 10 cores de lixeira para cada tipo de resíduo: azul, papel, vermelho, plástico, verde, vidro, amarelo, metal, preto, madeira, laranja, resíduos perigosos, branco, resíduos hospitalares, roxo, radioativo, marrom, orgânico, cinza, não reciclável, contaminado ou cuja separação não é possível. Das 10, destaca-se 4: azul, que é o papel, o vermelho, o plástico, o verde, vidro e o amarelo, metal. O que impacta o processo de reciclagem? A reciclagem reduz o consumo de matéria-prima, o descarte de lixo e a poluição do ar, da água e do solo. Dá a possibilidade de reutilização de materiais, contribui para minimizar os impactos ambientais causados por aterros sanitários e lixões. Meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre os principais problemas ambientais no Brasil e no mundo. Com o avanço da sociedade e o crescimento da mesma, o ser humano expande suas áreas e com isso afeta a natureza. A sociedade vai se desenvolvendo e a cada momento que ela vai se desenvolvendo mais, ela vai precisando de novos espaços, ela vai precisando de novas áreas para construir mais coisas para que ela continue se desenvolvendo. E isso afeta a natureza, porque ela destrói a natureza para que isso aconteça. Desmatamento. O ser humano destrói florestas para explorar madeira e outras matérias-primas. Também expande sua área territorial para poder construir novas casas, fábricas, shoppings, lojas, coisas para o comércio. Usam de áreas novas para a criação de animais para a pecuária, para a agricultura, para a exportação. Isso afeta o clima, que ocasiona mudanças climáticas, causa a erosão do solo, que evolui para uma degradação daquele solo. Temos também a extinção de espécies, mas um ponto negativo é a extinção de animais que tinham como seus lares essas florestas desmatadas. As mudanças climáticas, destruição de habitat, os desastres ambientais e a caça ilegal, todas essas situações causadas pelo ser humano, levam algumas espécies à extinção, e isso causa um desequilíbrio na cadeia alimentar. Também tem uma perda gigantesca na biodiversidade e na natureza. A poluição do ar, ou poluição atmosférica, é o resultado do lançamento na atmosfera de grande quantidade de gases ou partículas líquidas e sólidas que provocam impacto ambiental e problemas de saúde humana. A elevação dos níveis de substância considerada poluente que acarreta o desequilíbrio no meio ambiente. A poluição do ar é causada principalmente por gases poluentes de fontes naturais, como atividades vulcânicas, liberação de metano por animais durante o processo de digestão, poeira do deserto e a decomposição. E nas atividades humanas, como industrialização, a queima de combustíveis fósseis nos veículos, queimadas, mineração, uso de aerosóis, produção de energia elétrica. A poluição da água é resultado de alterações
da sua qualidade, tornando-se prejudicial para o meio ambiente e impróprio para o consumo. Afeta diretamente a manutenção da vida do planeta. Com as suas propriedades são alteradas, a água poluída traz prejuízos ao meio natural e ao homem. A ação humana é a principal responsável pela poluição da água. As principais fontes de poluição são as atividades agrícolas, atividades industriais, atividade doméstica e contaminação por resíduos de cadáveres. Nas atividades agrícolas, Olá, eu sou a Adriele e eu vou falar um pouco sobre a sustentabilidade, que é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. O conceito aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza e tem como objetivo a preservação do planeta. Quer dizer que um recurso natural explorado de modo sustentável durará para sempre. Existem 3 tipos mais conhecidos: ambiental, social e econômico. O ambiental é o dever de estar em harmonia com o meio ambiente, não o prejudicando, fazendo com que comprometa a geração futura. A social sugere a igualdade dos indivíduos baseada no bem-estar da população e é necessária a participação da população. A econômica busca uma justa distribuição de renda, corresponde à capacidade de produção, distribuição e de utilização das riquezas produzidas pelo homem. A diferença de sustentável e reciclável é que as duas têm por objetivo a preservação ambiental, mas a sustentabilidade tem a ver com a economia, já que algumas matérias-primas estão escassas. Dentro da sustentabilidade, existe um tripé, no qual é dividido com os temas social, ambiental e econômico. O social, ele é distinguido por ser um indivíduo, ou seja, individual, coisas relacionadas à saúde, coisas relacionadas à educação, etc. O ambiental já é relacionado, por exemplo, na sociedade, nas indústrias, como nas usinas, que são muito frequentes hoje em dia, que poluem muito com aquelas fumaças que saem delas, né? Já o econômico, como o próprio ditado diz, o dinheiro corrompe o homem, ou seja, quanto mais dinheiro, mais o homem faz as coisas pelo dinheiro, né? Aí, ou seja, ele desmata mais para ter um gado maior, ele tira mais madeira, ele corta mais madeira para ter lápis, para ter papel, para ter mais economia. E dentro desses 3 existem as ações sociais, as ações individuais, ações comunitárias e ações globais. Nas ações individuais, o indivíduo, o que é que ele tem que fazer? Reduzir o uso da água, também evitar sacolas plásticas, reciclagem, etc. Já na ação comunitária, por exemplo, em Vale do Encanto, no Rio de Janeiro, né, as pessoas fizeram um protesto para que os colaboradores conseguissem colocar lá painéis solares, esgoto, horta comunitária, etc. Várias coisas que possibilitariam mais uso naquele Vale do Encanto e eles conseguiram ser mundialmente conhecidos, ou seja, internacionalmente conhecidas. E por último, as ações globais, que já englobam muito, por exemplo, evitar o uso da carne bovina. Então, esse foi o nosso vídeo sobre a educação ambiental. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Agradecemos a sua atenção.